Boa noite, pessoal. Vamos esperar aqui o nosso convidado, o professor Anderson, para a gente começar a nossa live. Boa noite, Sandra. Boa noite, Brenda. Sejam muito bem-vindas. Só aguardando aqui o professor entrar. Felipe, meu querido, que saudade de você. Diazane, Brenda de novo. Brenda, minha grande aluna. Tô com saudade de você, mulher. Quando voltar às aulas, também vá lá na Facex visitar a gente. Boa noite, olha só. Nosso queridíssimo convidado chegou. Deixa eu mandar aqui. Deixa eu mandar aqui para ele a solicitação. Pronto. Islam, boa noite, meu querido. Oi, boa noite, meu jovem. É um grande prazer, meu querido, estar aqui com você hoje, tá? Já fazia tanto tempo que a gente programava essa live, né? Ainda dava certo, mas agora deu certo, vamos fazer essa danada, né? E deixa eu ver se tem mais gente. Sandra chegou. Boa noite, Sandra. Boa noite, acho que é Fábio, Fabinho, aluno. Um monte de aluno da Facex, esse Anderson, Legal. entrando aí. Então, vamos dar início, né, para valorizar quem chegou cedo, quem chegou na hora, né? Então, vamos dar início com você se apresentando, meu querido. Faça aí sua breve apresentação para a gente dar início à nossa temática. Tá. Bom, vamos lá então. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, né? É uma conexão aqui Ceará, Natal, né? Bem legal. Fala Ceará porque vocês me chamam de Ceará, então, morando na capital, a gente fala sempre Ceará, né? Bem de Aqui longe, né? é do Eu vou Ceará. 16, né? Essa Então, brincadeira. assim, eu sou formado em Educação Física, né? Tenho especialização em Fisiologia Clínica, qual fiz com a Daniele, né? Em 2016 a 2017, mais ou menos. A gente fez agora na biomecânica também. E atualmente faço parte de um programa de pós-graduação aqui na UFC em ciências médicas, a qual estou cursando mestrado e tenho trabalhado na linha de pesquisa de som e ritmos biológicos. É basicamente isso, né? Trabalho com idoso também, tem um trabalho bem bacana com idoso. E agora estou trabalhando com revisão sistemática, né? A gente conversa bastante sobre isso. Eu venho fazendo um trabalho bem bacana também com revisões sistemáticas, a qual eu acredito que vai ser, vai fazer parte dos meus próximos projetos, né? Acho que é basicamente isso. Experiência como personal, trainer, trabalho com grupos especiais, né? A parte clínica. Não trabalho hoje com rendimento, trabalho com uma pegada mais voltada para a saúde, emagrecimento e envolvendo lesões ortopédicas, né? Uma experiência bem vasta aí na área de lesões ortopédicas. É basicamente isso. Bacana. Esse é o nosso professor Anderson Ramos, né, o convidado de hoje. E a nossa temática de hoje, a gente vai falar sobre o HIIT, né, que é o método de treinamento. A gente ainda vai explanar mais sobre isso. E as possibilidades dele ser feito em casa. Né? E por que que essa live foi criada? Né? Ela foi criada já há algum tempo, né? No início da pandemia. Na verdade, não no início, mas mais ou menos no meio da pandemia, né? Onde as academias ainda estavam fechadas. Né? Aí você me pergunta, Dani, por que que hoje a temática é as possibilidades de fazer HIIT em casa, se as academias já estão abrindo, né? Já estão retornando. Então, o que é que acontece? O cenário atual, muito embora as academias elas estejam abertas hoje, né? Então, quem são as pessoas que estão frequentando?
né, essa academia. São pessoas que passaram, a maioria delas, muito tempo sedentários, né, sem fazer nada. Hoje a gente tem a obrigatoriedade da máscara, né, para fazer o exercício, e a gente sabe que a máscara gera um incômodo muito grande, né? Então, esse incômodo da máscara não é só a dificuldade respiratória, né, porque a gente força mais a musculatura respiratória para fazer, a gente já está forçando durante o exercício, ainda tem mais, né, um bloqueio, uma barreira. Então, isso fisiologicamente, né, é alterado, né? A nossa fisiologia ela é alterada, né? Então, a gente tem uma acidificação do sangue que gera, né? Pode gerar tonturas, pode gerar, né, fadiga muito mais rapidamente, gera queda no desempenho mais rapidamente, né? Então, será que é interessante fazer HIIT na academia, né? Ou será que não é mais interessante a gente deixar um treino mais tradicional para a academia, né? Que a gente precisa estar mais resguardado, utilizando máscara e deixar um treinamento mais intenso para fazer na sua casa que você tem, né, a possibilidade de fazer sem a máscara, sem esse incômodo, né? Então, baseado nessas questões, a gente montou, né, essa live, e aí eu vou dar minha opinião, né, em relação a isso daí. Eu acho que dá sim para fazer o HIIT, talvez adaptado, né, um HIIT bem adaptado na academia, mas seria para mim mais confortável, ao meu ver, fazer esse treinamento intervalado de alta intensidade em casa, com o conforto da sua respiração, sem estar com nenhum bloqueio. E aí, Anderson, me diga aí sua opinião em relação a essa questão aí. Você tocou num ponto Boa noite, Iago. importante que, quando a gente pensa nesse atual cenário, né, como você mesmo falou que estamos, realmente fazer o treinamento em casa parece ser mais interessante, até do ponto de vista de segurança, né? E o uso da máscara realmente dificulta o rendimento no treino, mesmo que seja um treino tradicional, que não seja essa proposta que a gente tem, que a gente vai apresentar hoje, que é o HIIT, mas se a gente for fazer um treino tradicional, gera um desgaste muito grande, um desconforto, né? Como você citou aí, são vários sintomas que as pessoas apresentam durante alguns exercícios, usando a máscara. Então, assim, eu vejo como uma possibilidade realizar esse treino em casa também, considero como algo factível, que pode ser realizado, e penso que, como você mesmo falou, né, reiterando o que você falou, na academia, eu ficaria com o treino tradicional mesmo, eu não incluiria o HIIT agora, caso, apesar que em alguns locais, em algumas regiões, nem a academia está aberta, né? As academias estão fechadas em alguns locais. Mas, assim, fala da realidade aqui da minha cidade. A partir de segunda-feira, as academias reabriram com a capacidade reduzida. Então, tem algumas pessoas que estão frequentando a academia novamente, mas com muito receio, medo, né, de contaminação, até porque algumas academias ambiente fechado, que não segue as recomendações, arrisca, né? Academias com ar-condicionado, né? Então fica bem complicado. Então, assim, se eu tenho interesse, vamos pensar em duas possibilidades, né? Aquele indivíduo que volta para a academia, mas que quer fazer o HIIT. E a gente fala que é recomendado que faça em casa, né? O HIIT, que a academia já não seria um ambiente mais adequado, né? Até porque o tempo é bem reduzido hoje para quem vai para a academia, as academias que estão abertas, segundo os regulamentos, né? E se for fazer em casa, melhor ainda, está num ambiente seguro, né? Não precisa usar máscara, você pode fazer tranquilamente sem máscara, né? E é o que a gente fala, desde que seja orientado. É um método super interessante, mas que precisa de uma orientação. E aí onde a gente vai dar uma explanação, a gente vai falar de forma geral as possibilidades, né? E claro que a gente está hoje com o objetivo de apresentar possibilidades, mas não protocolos, não receitas de bolo, né? A gente vai dar a ideia da nossa live hoje, na verdade, é mostrar que essa possibilidade existe em casa e que é segura desde que seja orientada. Acredito que isso é o ponto principal, né? Então vamos lá, Anderson, para dar continuidade, já que a gente falou de HIIT, né? E tem pessoas aqui que são da área, né? Que são meus alunos, inclusive,
deve ter pessoas aí suas também, mas tem gente também que Sim. já entrou que eu vi que é totalmente leigo, né? Então vamos falar aí para eles o que é o HIIT, o que constitui esse HIIT. O HIIT, ele é um método de treinamento, né? O HIIT, ele nada mais é do que exercícios realizados de forma intervalada ou intermitente, onde você vai ter esforço, pausa ou recuperação, né? E esse tipo de treinamento, ele não é tão novo, na verdade é um método antigo, né? Que já foi realizado, inclusive no período de competições, e hoje vem sendo adaptado, vem sendo reformulado, na verdade, no contexto tanto da prática do fitness, né? A academia, para quem busca estética, como do ponto de vista clínico também, para as pessoas que querem melhorar os indicadores de saúde, né? Quer melhorar a composição corporal, quer emagrecer, né? Tem algum problema, alteração metabólica, desde diabetes, pressão alterada, que aí já vai para a parte cardiovascular. Então, assim, ele mostra ser interessante para essa população. E, assim, como do ponto base, o HIIT, ele é estímulos de alta intensidade com recuperação. Essa recuperação, ela pode ser uma recuperação passiva, ou seja, o indivíduo fica parado por alguns instantes, e aí existem diferentes protocolos e tempos, né? Não existe um modelo fixo, todo mundo vai fazer a mesma coisa, mas as recuperações elas são distintas, elas precisam passar por avaliações, e tem intervalos de recuperação ativo, onde o indivíduo pode realizar algum movimento, seja ele uma caminhada, uma pedalada, contanto que ele esteja em movimento, só que em intensidades baixas, né? Baixas intensidades, que seria considerado como um intervalo de recuperação. Então, eu trabalho com altas intensidades e baixas. Quando a gente pensa no público em geral, né, até chegar ao específico, eu tenho diferentes modelos, diferentes formas de aplicar o HIIT para pessoas que estão iniciando agora o modelo de treinamento, pessoas iniciantes, intermediários e avançados, né, com as suas devidas adaptações. Então, assim, eu tenho treinos. Quando a gente fala alta intensidade, são treinos que podem ser realizados de forma próxima à máxima, não necessariamente vai ser a máxima, né? A máxima e o supra-máximo, que aí já seria um protocolo mais complicado, né, Dani? Para a gente imaginar uma realidade da maioria das pessoas, né? A gente vai estar trabalhando com protocolos de intensidades máximas, mas bem ajustadas, né? Não é uma realidade de pesquisa. Quem sabe, quem está no meio de pesquisa, sabe que se eu for pegar um protocolo original, né, que a gente vai falar dar uma explanação geral de protocolos, mas eu vou pegar um protocolo original de altíssima intensidade, vamos pensar numa supramáxima, o indivíduo ele vai ter, vai até vomitar, assim, dependendo da situação. Então, assim, não é algo fácil de fazer, inclusive até de replicar, né? Tem alguns estudos que não conseguiram replicar, né? Assim, a gente vai falar mais aí no... É o que a gente chama de validade na pesquisa, né? É o poder de replicação, né? Mas é legal porque surgiram novas pesquisas, novos protocolos que são adaptáveis para as pessoas comuns, né? Quando eu falo comuns, é os não atletas, as pessoas que não visam performance esportiva. Porque a performance não necessariamente ela vai ser só esportiva, né? Às vezes o indivíduo está se engajando em alguma atividade que é prazerosa para ele, como a corrida, como a bike, e o HIIT pode ser interessante nesse processo de melhora de performance, né? Até para que ele possa ter melhores resultados, né? De acordo com o objetivo. Então, assim, de maneira geral é isso, né? É trabalhar as recuperações. E a gente também precisa lembrar, né? O povo tem uma ideia muito engessada de HIIT, né? Mas a gente tem pelo menos 4 tipos de HIIT, né? A gente tem o HIIT curto, o HIIT longo, a gente tem o CIT, né? Que é o treinamento de sprints, né? Que ele é supra máximo, ou seja, acima da frequência cardíaca máxima, né? Da gente, e a gente tem o RST, né? Que é o treinamento de sprints repetidos, que é bem parecido com o CIT, e a gente tem também para o pessoal que é menos condicionado a caminhada intervalada, que quem
tem um protocolo bem bacana para isso, é o Islof, né? De 2007, ele fez com idosos esse protocolo, que eram pós-infartados, né? E eram estímulos, né? De 4 para 3, 4 para 4. Então, assim, ficou bem interessante e dá para a gente adaptar isso à nossa população. Outra coisa que é interessante, tanto para os profissionais de educação física saberem, quanto para a população, é que não obrigatoriamente a gente precisa estar se preocupando no protocolo em si, em seguir a risca, porque aquilo ali foi feito em laboratório, né, num ambiente extremamente controlado. Então, se eu tenho lá dizendo, hipoteticamente, são 10 estímulos de 1 minuto, não é obrigado você fazer 10 estímulos de 1 minuto. Você pode fazer menos estímulos, né? E você pode fazer menos de 1 minuto. E aquilo dali ser a meta para determinado tempo. Né? Então, assim, a gente também tem que aprender, enquanto profissional da educação física, a prescrever, né? Baseado na necessidade do nosso aluno e de acordo com o controle, né, interno, das cargas internas. Aí a gente vê percepção do esforço, frequência cardíaca, como é que o aluno está. Se ele naquele dia fez só HIIT, se ele está fazendo HIIT e outra coisa, né? Porque às vezes o aluno não faz só HIIT, ele faz musculação num dia, HIIT em outro, dança em outro, luta em outro, né? E aí a gente tem que organizar isso daí. Então cabe muito também, não só do estudo, mas também do feeling e do bom senso, né? De quem que está organizando esse planejamento para esse aluno. Né? Agora, a gente vai entrar, Anderson, na nossa aula, no ápice dela, né? Que é como que a gente pode adaptar, né, esse HIIT para a gente fazer em casa, para a gente fazer no condomínio, para a gente fazer ao ar livre, né? E a gente tenha, principalmente em casa, né? Que a gente tenha a possibilidade de tirar máscara, mas às vezes no condomínio não tem ninguém, né? Você pode baixar um pouquinho, né? E aí depois você sai de máscara, né? Mas lá naquele momento não tem ninguém, é ao ar livre, né? Você pode baixar a máscara e depois colocar novamente, né? Então, quais são as possibilidades que a gente tem para fazer? Legal porque, assim, quando a gente pensa em possibilidades, né, saindo do ambiente de academia, a gente tem desde um espaço, dependendo da academia, gigantesco, né? Se a gente pensar numa rede de academia, um negócio onde eu tenho várias, às vezes até áreas específicas, sessões específicas de HIIT, né? Nas academias, mas indo para o contexto da ambiente doméstico, em casa, eu também tenho possibilidades, né? Eu não preciso ter tanto espaço em casa, eu posso fazer um HIIT na minha garagem, se eu tiver um pouquinho de espaço na minha garagem, eu posso fazer um HIIT no meu quarto, basta, o espaço vai depender do que você vai fazer, né? Do protocolo, né? E do meio que você vai aplicar, porque assim, muitas pessoas hoje em casa têm acessório, tem alguns materiais que podem ser utilizados no treinamento de HIIT. Então, pensando do ponto de vista de zero, não ter nada, eu vou trabalhar com peso corporal. Né? Então, trabalhar com peso corporal, no primeiro momento, eu posso utilizar exercícios, né? Exercícios, e aí são exercícios, digamos, que elevam mais a minha frequência cardíaca, aumenta mais a minha intensidade no treinamento, né? Diferente do treinamento da musculação, que eu tenho uma possibilidade, não que em casa eu não tenha, mas na musculação eu vou fazer uns trabalhos mais isolados, né? E pensando em treinamento em casa, eu tenho a possibilidade de realizar agachamentos com saltos, né? Dando um exemplo assim prático, né? Os burpees, só que tudo bem controlado. E aí eu tenho que ter em mente que, dependendo da forma, do protocolo que eu vou aplicar, eu posso precisar de pouco espaço, eu posso precisar de um espaço maior, né? Se eu for realizar vários exercícios dentro de um modelo, de um modelo de HIIT, de um tempo ideal, de recuperação, se eu for fazer uma recuperação ativa ou não, então eu vou ter que selecionar. Eu posso selecionar desde um exercício apenas, ou vários exercícios que irão compor o meu treino, né? Aí, assim, e tudo depende também da familiarização, né? E aí é importante, quando a gente pensa em peso corporal, né, que eu tenho com aquele determinado exercício para que eu possa aplicar o protocolo, né? Então, assim, é por isso que é importante uma avaliação, né? Uma avaliação diagnóstica. Porque, assim,
Como é que eu vou pegar e submeter o indivíduo a fazer um burpee, exemplo, como um protocolo para... Eu vou pegar um protocolo de HIIT que utilizou o burpee. Como é que eu vou fazer isso, né, se ele não tem ainda familiarização com o burpee, ele nunca fez nem o burpee curtinho, nem nada, então eu tenho que, de alguma forma, isso acontece também na musculação, né? A gente, na verdade, está trazendo um conceito básico para qualquer tipo de treinamento, qualquer modelo de treinamento. Então, assim, peso corporal, eu preciso ver como é que vai ser esse modelo, se eu vou montar através de apenas um exercício e desenvolver o protocolo, ou se eu vou fazer vários exercícios. Se eu for fazer vários exercícios, eu tenho que ver se aquele indivíduo ele tem familiarização. Claro que através de uma avaliação eu vou entender isso. Eu posso também estar utilizando, é bem interessante esse formato, que são exercícios, Dani, onde eu posso utilizar complexo e simples. Complexo e simples de forma alternada, né? Isso, então, imagina. Isso é o Imagina que eu... né, que fala no HIIT. Isso, exatamente. O HIIT Bodywork, que é um modelo bem legal, né? E tem, assim, tem a possibilidade de eu colocar um movimento complexo. Um movimento complexo vai gerar um estresse grande, né? Um sofrimento maior, cardiovascular. Sim. E aí, na recuperação ativa, eu utilizar um exercício mais simples, né? Um exercício que vai baixar mais a frequência cardíaca, mas vai me manter ativo, né? E vai ajudar até na recuperação, dependendo do objetivo. E aí eu tenho já uma possibilidade, essa é a primeira possibilidade. Mas aí eu tenho outras possibilidades também interessantes, por exemplo, existem alguns protocolos realizados em escada, né? Então, algumas pessoas que moram em um local que tem uma escada que dê para realizar um treino nessa escada, que às vezes a pessoa até está fazendo, mas está fazendo de forma aleatória, sem orientação. E ela está fazendo está fazendo escada como exercício, mas de forma contínua, né, Dani? Sobe, Isso. desce várias vezes. Não E precisa ainda não ser escada de prédio, pode ser a escada da própria casa, né? No pode ser estudo escada do da Jim própria Bala, que é casa. agora 2017, ele fez com, se eu não me engano, eram 12 lances de escada, né? Não sei se você chegou a ver. Exatamente. Então, assim, não precisa de muita coisa, só precisa de alguém que saiba prescrever para você. Eu acho interessante também quando você fala do HIIT Bodywork, que muitas pessoas estavam utilizando, né? É como se fosse uma adaptação, né? do HIIT tradicional, em que o pessoal chama de nova calistenia, né? Muita gente coloca como nova calistenia. Então, assim, ele coloca um exercício simples e um complexo, né? Mas não necessariamente também a gente precisa utilizar um simples e um complexo se você pega uma pessoa que é muito sedentária, né? Que quer Exatamente. fazer, que quer treinar um pouco mais intenso, não tem saco de estar fazendo contínuo, quer terminar logo, tem um fator motivacional. E ele não sabe fazer um complexo, por que não? Não posso fazer um simples. E aí o Exatamente. complexo seria uma progressão, né? Então, assim, Exato. se a gente souber prescrever e conhecer o nosso aluno, a gente vai longe, né? Por isso que no início a gente falou que não ia prescrever, que não ia falar de protocolos, porque o protocolo ele está ali. Mas ele não precisa ser, ele não deve ser engessado. Né? Não, você tem lá que são 7 tiros de 1 minuto, eu vou utilizar 7 tiros de 1 minuto. Você tem lá dizendo que é na bicicleta, eu tenho que fazer na bicicleta. Você tem dizendo que é na esteira, eu tenho que fazer na esteira. Não, a gente tem o nosso estudo, a gente conhece a anatomia, a gente conhece a fisiologia, a gente conhece a bioquímica, a gente conhece o nosso aluno, né? Para que a gente possa pegar tudo isso, unir as informações e aplicar de maneira consciente, né? Para que a gente não prejudique, principalmente, né? Que é o princípio da não maleficência, a gente não pode prejudicar o aluno, né? E a gente, além de não prejudicar, a gente poder oferecer benefícios a ele, né? Mais alguma coisa, Anderson? Alguém tem alguma É dúvida? interessante, À Dani, medida assim, que só para as dúvidas complementar, vierem surgindo, vocês podem perguntar, tá certo? É interessante, Dani, só para complementar, que os modelos iniciais em pesquisas envolvendo o HIIT, como você mesmo falou, era em aparelhos como esteiras, né, bikes, né, o cicloergômetro. Então, assim, foram realizados, mas depois surgiram novos trabalhos realizados com peso corporal, né? A gente tem, assim, eu acho que tudo depende das possibilidades
do meio que você vive, de onde você mora, né? Porque, assim, imagina uma pessoa que mora em uma casa, ela vai ter ali algumas possibilidades. Como eu dei os exemplos, né? De fazer um treino até dentro de um quarto. E aí, se ela tiver acessórios, ela pode também fazer de diferentes formas, né? Com orientação. Por exemplo, algumas pessoas têm corda de pular em casa, né? Então, assim, se a pessoa já tiver uma boa coordenação motora, porque às vezes a pessoa está parada em casa, mas já treinou durante um tempo, já tem um repertório motor importante, consegue realizar determinados movimentos que não são tão complexos assim para ela, né? Mas assim, pessoas que moram em condomínios, por exemplo, que às vezes o condomínio está ali, tem uma piscina. A piscina pode ser um modelo de HIIT interessante, né? Pode ser aplicado tanto de corrida dentro da piscina, quanto de natação. Dá para fazer. Exatamente. Né? Uma coisa interessante também, Dani, hoje em dia, as pessoas estão tendo acesso a materiais de funcional, né? Hoje a rede social, né? Tem vários locais que fabricam material de funcional. E às vezes você está, por exemplo, você vai para uma academia e aí você vê aquela corda naval, né? E aí você acha legal, aí de repente tem alguém vendendo, você viu ali que tem interesse em comprar na sua residência, aquele material, ele é compatível, dá para você colocar, dá para você utilizar ele, então já pode ser uma ferramenta interessante, né? Dependendo do espaço, e tem vários protocolos com corda naval, e assim, pensando em pessoas que têm lesões ortopédicas, né, importantes de joelho, que não podem fazer corrida, por exemplo, às vezes naquele momento, claro, né? Então, de repente, um movimento de membro superior pode ser interessante, ou então aquele indivíduo que iniciou na academia, né, fez um treino de membros inferiores, de perna, né, e aí no dia seguinte, ele, será que eu posso fazer HIIT? Quem sabe se uma corda naval não pode ser interessante em casa, né? Ou até mesmo no ambiente de academia. Isso seria difícil por conta da máscara, né? Mas, enfim. Outras possibilidades também que eu vejo, Dani, e acessórios também, é o Kettlebell, que está sendo extremamente disseminado, né? Então, tem protocolos com Kettlebell, né? É uma ferramenta bem interessante, uma bola de ferro com alça, que não ocupa espaço dentro de casa, né? E pode ser utilizado. Existem estudos realizando movimentos como o movimento de balanço, né? O swing, que dá para fazer sem precisar de tanto espaço. Então, outra possibilidade, né? Eu adoro, eu uso muito. Existem milhares de possibilidades. Assim, desde pessoas que têm muito espaço, que têm muitos recursos, né? Tem uma área de lazer importante, a pessoas que estão em um espaço reduzido, que não tem, às vezes não tem nem uma garagem, mas tem uma salinha ali em casa, né? Um espaço que dá para fazer. E eu acho que tudo depende também, Dani, às vezes da possibilidade, mas também daquilo que te dá prazer de fazer também, né? De certa forma. Por exemplo, uma pessoa que já tem um prazer de caminhar, né? Gosta de caminhar, você pode adaptar um ritmo para uma caminhada, né? Uma pessoa que já corre. A intervalada, que inclusive a caminhada intervalada, ela tem muito mais efeito do que a caminhada contínua, né? Mas poucas pessoas sabem disso. E a gente pode adaptar depois da caminhada intervalada, como sendo tipo a primeira prescrição ser uma caminhada intervalada, e a gente ir evoluindo para um trotezinho, para depois passar para uma corrida, para depois passar para um sprint. E aí a gente consegue adaptar, e a gente tem treino para o ano inteiro, né? Trabalhando essa pessoa. Anderson, quase que eu chamava de Ceará, olha, eu gostei de ouvir. Né? Então, outra questão que a gente vai discutir aqui, né, que eu coloquei na pauta, é quem é que pode fazer, né, o HIIT e como adaptar o condicionamento físico do aluno. A gente já discutiu mais ou menos isso, né, e é interessante que antes, inicialmente, o HIIT ele era mais visto para pessoas que eram atletas, né, eles visavam muito mais o alto rendimento. Um cara muito famoso é o Tabata, né, que fez isso, né, fez um protocolo, que é o de 20x10, que muita gente adaptou, né, esse protocolo. Pouquíssimas pessoas, eu estava lendo um estudo hoje, que dentro desse estudo, até 2017, foi do Fabrício Bosco com o Viana, se não me engano, tinham, acho que 4 estudos que tinham feito só o Tabata original, porque realmente ninguém consegue fazer 8 tiros, né, de bike a 170% da frequência cardíaca, não é nem da frequência cardíaca máxima,
do VO2 máximo do teste incremental. Primeiro, não é nem todo mundo que consegue chegar, né, ao VO2 máximo, que dirá 170%, né? Então, eles viram que o pessoal chegava a 3 a 4 ciclos, mais ou menos, não chegava a 8, né? Mas aí o pessoal foi adaptando, criando outros protocolos, criando outras intensidades, criando outros mecanismos, outras modalidades. E hoje a gente utiliza tanto em pessoas iniciantes, intermediárias e avançadas, quanto a gente também utiliza em população geral e em população clínica. Tá? Então, quando eu estava estudando, né, para montar o material para essa live, eu vi HIIT com doenças crônicas como hipertensão, diabetes, síndrome metabólica, eu vi com câncer, eu vi com asma, eu vi com Parkinson, eu vi diversas patologias e mostrando resultados positivos. Eu não cheguei a baixar porque não era um foco, né, da nossa live, não era foco de alguns outros estudos meus, né? Os de diabetes eu baixei, né, a maioria. Mas, assim, o HIIT ele dá para fazer com qualquer pessoa, desde que ela esteja, se for população clínica, né, avaliada pelo médico e liberada para a gente. Por isso que a gente não passou protocolo aqui. Porque a gente não sabe quem é que está do outro lado assistindo, se vai fazer, como vai fazer e o que é que vai dar. Né? Então, a gente seria irresponsável da nossa parte e a gente prescrever, né, um treinamento. Agora, se alguém precisar, né, de alguma orientação, aí pode falar diretamente com a gente, que a gente, né, presta a nossa consultoria, mas com segurança e com responsabilidade. Né? E como seria, né, esse treinamento de HIIT, como era que daria para fazer em pessoas de diversos níveis de condicionamento físico. Né? Então, pessoas iniciantes, a recuperação deveria ser maior do que o estímulo, né? Então, eu tenho mais tempo de pausa ou mais tempo de recuperação do que do estímulo propriamente dito. Então, se eu boto para fazer um estímulo de 30 segundos, então eu coloco para descansar mais do que 30 segundos. Né? Em pessoas intermediárias, eu já posso fazer um meio a meio. O tempo de estímulo, seu tempo de descanso. E quando a pessoa é avançada, eu posso fazer um tempo de estímulo maior e um tempo de descanso menor. Tipo, colocar a pessoa para fazer se eu coloquei 30 segundos, eu posso dar um descanso de 10, de 20, né? Como que é o protocolo de Tabata, que é 20 por 10, que é um protocolo muito famoso. Né? E, meu querido, você tem alguma coisa para complementar em relação a esse tópico, a essa pauta? Você falou bem, e assim, só reforçando a importância do protocolo, ele deve ser adaptado de acordo com o nível de condicionamento daquele indivíduo, de aptidão física dele, né? E até mesmo o objetivo, né? Que a gente vai ter o HIIT curto, como você mesmo falou no início, o HIIT longo, né? Então, assim, de acordo com aquela necessidade, isso envolve tempo, né? Algumas pessoas não têm tanto tempo para treinar, né? Por isso que determinados protocolos, embora existam HIIT longo, que não se encaixa nesse perfil, mas pessoas com protocolos de HIIT curto podem utilizar como um trabalho que, de certa forma, ganha pela eficiência, né? Vai ter a pessoa vai conseguir realizar, não vai deixar de fazer, porque foi Rafa, grande amiga. Não vai deixar de fazer porque é uma possibilidade ali, né? Então, assim, ter muita cautela, ao escolher o protocolo, né? Isso que vai escolher é o profissional de educação física. Mas é importante a gente deixar atento, porque tem pessoas que estão pegando o protocolo da internet, né? Como fazer um HIIT? Aí vai ter lá milhares de protocolos. Igual, né? Não tem avaliação, não vai fazer igual, não tem como controlar. E não tem como controlar, às vezes, a intensidade, né? Assim, e acha assim, eu estou aqui ofegante demais, é o HIIT, e eu tenho certeza que eu estou fazendo certo, porque está aqui o protocolo, deu certo com fulano, vai dar certo comigo. E assim, não foi 5, 10 minutos, né? Então foi HIIT mesmo. Foi cansativo, foi 5, 10 minutos, foi HIIT, né? Não foi HIIT. E a gente também tem que pensar que o protocolo é importante, a avaliação é importante, principalmente para quem está iniciando esse tipo de treinamento. Né? Não necessariamente quem vai fazer o HIIT é um indivíduo que é só extremamente avançado. Porque assim, o que acontece é o indivíduo iniciante que vai ser aplicado o HIIT, tem que ser aplicado com uma certa cautela. Porque assim, se eu for aplicar um protocolo
que foi aplicado em indivíduos treinados, né, pessoas que já estão bem condicionadas, aquele indivíduo iniciante, que se não for adaptado, ele vai ter muita dificuldade de realizar, aquilo ali acaba desestimulando, né? Dependendo da forma como é feita, inclusive a gente pode dar o exemplo do Tabata, que a pessoa pode ter um desprazer, né? A questão do afeto, né, Dani? Assim, de realizar aquele tipo de protocolo, aquele modelo que foi proposto, porque não foi adequado para aquele indivíduo, não seria adequado para um iniciante, que poderia Exato. até ser utilizado aquele protocolo, foi, Dani? Não, pode falar. Tem só Ah, uma tá, pergunta entendi. aqui, deixa eu só, já que você Ah, parou, deixa eu só falar sobre uma pergunta de Matheus, que é bem interessante, né? Que ele colocou, boa noite, como devo avaliar se for aplicar em uma aula coletiva, né? Para avaliar numa aula coletiva, é muito complicado você ter uma individualidade, saber do aluno em si, né? Dentro de uma aula coletiva, a não ser que ele já seja seu aluno do salão, né? Então, você realmente não tem como fazer isso. Agora, você tem como controlar a intensidade dele. Né? Você pode utilizar a escala de percepção subjetiva de esforço, né? Para ser HIIT, normalmente o pessoal pede, né? As pesquisas sugerem que seja entre 9 e 10, numa escala de 0 a 10, né? Mas o que é que eu oriento as minhas alunas, né? Quando estão fazendo, eu não dou aula, né? de coletiva, mas o que é que eu oriento? Faça no seu ritmo. Porque eu não sei quem é que está do outro lado, eu não sei se ela tem algum problema, eu não sei qual é o nível de condicionamento dela. Às vezes sei porque é aluno, então faz muito, conhece. Mas o que você não conhece, ó, venha, procure, né, sempre conhecer o aluno, conversar, e aí, tá fazendo a primeira aula hoje, como é que tá, já fez alguma coisa e tal. E aí orienta, vai no seu ritmo. Porque também não adianta a gente dizer, não, vai no 9 10 9 10 9 10 e a pessoa, o 9 10 já é o início da aula. Né? Então, assim, é complicado de você avaliar em aula coletiva. Assim como também eu trabalho em saúde pública, né, para grandes populações, também a gente tem que fazer a adaptação da adaptação. Né? Porque quando a gente está 1 para 1 é uma coisa, quando a gente está 1 para 10 1 para 20 1 para 50, né, aí é outra adaptação. Mas o que eu lhe aconselho, Matheus, né, porque subiu, bom senso. Se você tiver bom senso, você consegue dar sua aula tranquilamente e aí vai prestando atenção naquele aluno, porque o professor ele tem uma capacidade tão grande de feeling que ele olhando só pelo olhar do aluno para você, só pela coordenação do exercício que ele está fazendo, só pela fisionomia dele, você está vendo se está intenso, se está moderado, se está leve, né? Se está sendo difícil para aquela pessoa. E aí, aquela pessoa que tem mais dificuldade, você tenta chegar um pouquinho mais junto, tá certo? é uma coisa, é importante, né, Dani, o professor observar, ter uma avaliação diagnóstica, ela é fundamental, é difícil às vezes no contexto de academia, principalmente em redes de academia, a gente sabe disso, né? Por isso que às vezes a gente sugere em determinados locais a realização de circuitos, né, que é bem controlado, né, circuito extremamente funcional, intervalado, aquela proposta do Hit Body Work é bem interessante, porque você consegue mudar estímulos do complexo ao simples. Lembrando que o complexo ele pode ser adaptado também, de acordo com a necessidade do indivíduo, né? Então, a gente dá o exemplo do próprio burpee, né? Então, eu tenho um burpee que seria um movimento extremamente complexo, né? Que pode ser adaptado, o indivíduo pode começar fazendo ele, apoiando em um banco, né? E aí Eu você tenho vai até um vídeo no ajustando. meu Instagram. Quem tiver dúvida em como adaptar o burpee, pode ir lá no meu Instagram, que tem 4 tipos Exatamente. de burpee. E aí, para Do uma mais aula simples para o coletiva, mais complexo. isso, para uma aula coletiva, isso casa muito bem, porque se você for pegar e for aplicar, você pode pegar e aplicar para todos o mesmo exercício, só que com as suas adaptações. Você não Exato. vai pedir para. Progressões e regressões. É uma coisa muito interessante. Você coloca, Você não, você coloca. Isso é mais difícil na dança, né? Mas ainda na assim dança é tem difícil. professores que conseguiam fazer. Hoje em dia é mais difícil, né?
Mas eu lembro Exatamente. que quando eu era mais nova, não é que eu seja velha não, mas eu era mais nova, né? Eu fazia muito aula coletiva. E aí eu lembro que eu tive excelentes professores que ele dizia, ó, não consegue fazer assim, faz assado. Então, assim, ele dava dentro da mesma aula uma possibilidade do aluno avançado fazer o exercício da maneira mais complexa que tinha, o intermediário fazer de uma maneira intermediária, mas quem estava começando também tinha a possibilidade de fazer. E isso é muito importante em aula coletiva, que é a questão da inclusão, porque o aluno ele chega na academia para fazer uma aula, a intenção dele é fazer, é ter a possibilidade de fazer. Aí, se você complica demais a aula, o que é que acontece? Ele não volta, né? Então, assim, é Exatamente. importante a gente ter esse feeling, né? Para que a gente possa dar a possibilidade do nosso aluno fazer. Agora, se ele fizer e não gostar, é outros 500, mas dele não fazer mais porque não conseguiu fazer, aí eu acho isso muito chato, né? Eu acho, como você mesmo falou, tem que ter adaptações, tem que estar monitorando em cada sessão, tem que ter um bom planejamento, né? Teve uma pergunta que me fizeram em relação a como controlar isso, você já respondeu, né? Em relação a controlar volume, né? Como é que você vai fazer? Eu tenho um tópico interessante, e é importante a gente falar, que vai ser comentado mais à frente, mas assim, só dentro desse contexto aqui que envolve a aula coletiva, né? Em relação à quantidade de dias, né, Dani? E você pode Sim, aplicar o HIIT, né? Então, assim, depende muito do contexto, né? Se não é uma aula coletiva, né? Algumas academias que o professor está lá dando essa aula, ele vai, coloca 2, 3 vezes na semana, já tem resultados interessantes, a pessoa pode, exato. no primeiro momento, estar tá apenas nessa modalidade, mas ela pode pegar e incluir outra modalidade, como a própria musculação. Às vezes as pessoas estão fazendo, às vezes até acontece a pessoa fazer um pacote, né? E aí acaba tendo outras modalidades, e aí é um pouco E nem usa, né? complicado. E às vezes é um pouco complicado, porque às vezes você entra numa modalidade, dependendo da que você fizer primeiro, ela pode comprometer a outra, né? É o que a gente chama de treinamento concorrente. Né? É, Mas ela não pode vamos entrar comprometer. com isso agora, não, que a gente ainda tem algumas coisas na pauta, É, vamos dar seguimento. Né? É, em relação aos benefícios da saúde, né? Do HIIT para a saúde. Né? Às vezes o pessoal, não, HIIT não pode, faz mal, a pessoa vai adoecer, vai comprometer. Né? E a gente vê que o HIIT, em algumas coisas, ele até é superior, né, ao contínuo, como, por exemplo, a capacidade cardiorrespiratória, que é preditor de mortalidade. Né? Então, a capacidade cardiorrespiratória no HIIT, né? Se você for comparar um protocolo de HIIT com um protocolo de moderado contínuo, o HIIT ele foi superior, quase que o dobro. Né? Então, assim, isso é uma das coisas, né, que a gente tem de benefício, né, do HIIT em relação à saúde. Né? Mas a gente tem efeitos que são cardiometabólicos, a gente tem efeitos na inflamação, a gente tem efeito na qualidade de vida. Tá? Então, você quer discutir um pouquinho, Anderson, sobre isso? sim, Você sim, pode com falar? certeza. Quando a gente pensa em benefícios do HIIT, a gente tem diferentes domínios, diferentes adaptações, né? E a gente tem, como você mesmo falou, do ponto de vista cardiovascular, as adaptações cardiovasculares. Inclusive, a gente tem aqui o Alexandre que está participando aqui da live, que vem estudando bastante nessa área, né? Reabilitação cardíaca, né? E é uma pessoa que, com certeza, tem muita propriedade para falar sobre isso também. Mas, assim, o indivíduo que está em início, né, que busca benefícios do HIIT, do ponto de vista cardiovascular, a gente tem benefícios desde a redução da pressão arterial, né, uma melhora, né, no equilíbrio hemodinâmico, função cardíaca, né, a capacidade cardiorrespiratória que você mesmo falou, né, uma melhora também na frequência cardíaca, né, as pessoas que já têm uma frequência Exato. cardíaca alterada. E aí a O gente HIIT a vai para gente outros benefícios. comparar os próprios exames, aqueles exames que os médicos pedem, glicemia, colesterol total, LDL, HDL, glicemia de jejum, sensibilidade à insulina, tudo isso que a gente chama de efeitos cardiometabólicos, né? Isso é bem quisto, né? Com o HIIT ele melhora tudo isso, ele tem muitas vezes respostas agudas e muitas vezes respostas crônicas. Agora, cabe o profissional saber
né, utilizar esse protocolo nos momentos que são realmente essenciais para aquilo dali. Porque às vezes ele tem essa função, mas só que, por exemplo, no diabetes, se ele estiver descompensado, eu não vou poder fazer um HIIT. Né? Mas a gente sabe que tem Exatamente. efeito crônico e tem até efeito agudo. Mas aí, sei lá, a pessoa está com uma glicose de 300, né, 250 eu não posso fazer. Né? Então, por isso que, mais uma vez, eu repito, HIIT, como tem uma sobrecarga muito maior, articular, cardiovascular, então não façam de qualquer jeito. Tá? Então, o HIIT ele tem que ser prescrito por um profissional capacitado, e principalmente se você tiver alguma doença de base. Tá? Exatamente. E Vamos aí passar. Oi. é o que você falou anteriormente da avaliação, né? Tem que passar por uma boa avaliação, ter a recomendação, às vezes, dependendo da situação, dependendo do indivíduo que tem diferentes problemas, né, de saúde, como você mesmo falou, necessita, às vezes, passar por um médico, né, um encaminhamento para uma maior segurança, às vezes até passar por avaliações, principalmente pessoas que têm histórico já, né, de problemas cardiovasculares. Exatamente. O Alexandre, acho que é amigo seu, né? O Alexandre, boa noite, seja muito bem-vindo. Ele colocou aqui, ó. Excelente assunto, parabéns aos professores. O HIIT é uma excelente ferramenta, mas saber a hora certa de utilizar, exatamente. Eu vou pegar um gancho do que o Alexandre... Como, né? Eu vou pegar um gancho aqui do que o Alexandre falou, e eu acredito que é mais ou menos o que ele está querendo passar nessa mensagem. É tipo assim, pensar num indivíduo que está iniciando um programa de treinamento sedentário, né, que precisa passar por uma adaptação geral, talvez, naquele primeiro momento, eu começaria, como você mesma falou no início da live, né, no meio, mais ou menos, da live, de uma modalidade como a caminhada, né? A progressão natural, né? Uma caminhada contínua, partindo para uma intervalada, trote. Então, é basicamente o que o Alexandre fala, né? Quando ele escreve aí, é saber usar na hora certa. Né? Então, não é chegar e já colocar de qualquer jeito. Às vezes, naquele primeiro momento, aquele indivíduo já é um indivíduo treinado, né? Que você está atendendo, que você consegue aplicar bem, mas é uma pessoa que está parada, que está sem treinar, do ponto de vista até desse momento agora atual que a gente está vivendo, né? 4 meses aí de pandemia, né, Dani? Então, vale a pena começar de uma forma mais cautelosa, com certo cuidado, né? E aí vai depender do histórico do indivíduo para depois evoluir, né? Exato. Só para valorizar mais uma vez o nosso professor aqui, ele colocou bem pontuado, professor, exercícios de alta intensidade são hiperglicêmicos, exatamente, por isso que a gente precisa ter cuidado. E Alexandre, a gente está falando com autoridade no assunto, né, Dani? Você aí é referência nessa área. Eu vi que Mariana, minha aluna, está aqui, Mariana Cid, e ela fez uma pergunta que é bem interessante. Tem até outra antes da dela, né, que a gente joga normalmente as caixinhas de perguntas, né, para ver se aparecem perguntas. E aí ela perguntou, né, tinha outra na frente, mas como ela está aqui, eu vou responder primeiro a dela. Né, ela colocou assim, é recomendado quantos dias na semana para fazer HIIT? Né? Então, legal essa quando a gente fala de recomendação, né, a gente tem que ver de onde parte essa recomendação. Né? Então, se a gente for partir do ACSM, a gente tem 75 minutos de exercícios vigorosos por semana. Isso daria em torno de 25 minutos, 3 dias por semana. Né? Aí tem outro estudo sobre HIIT que ele fala que 2 a 3 vezes por semana, 20 a 30 minutos, ele tem adaptações semelhantes a outros tipos de atividades com volumes maiores, ou seja, mais tempo e com maior distância percorrida. Aí tem mais outros estudos que falam que no emagrecimento, 2 vezes por semana, se eu fizer só HIIT 2 vezes por semana, eu tenho os mesmos benefícios na massa corporal, ou seja, em relação à redução de peso, tanto faz eu fazer 2 ou 3 vezes por semana. Mas se eu fizer 3 vezes por semana, além de eu conseguir reduzir o mesmo peso de 2, né, eu tenho maior redução na circunferência da cintura e no percentual de gordura. Tá? Então, aí vai caber. Não, então eu vou fazer 3.
Tá, mas a pessoa não tem tempo de fazer 3. Será que 2 não dá certo? Né? Então, mais uma vez, a avaliação, a necessidade, né, da pessoa. E no desempenho, eu né, andei pesquisando, eu vi que tinha um mínimo de uma vez a cada 5 dias, né, e um máximo de todos os dias por semana, até 3 semanas. Depois de 3 semanas, ele tem que passar, né, para ter a compensação, 2 semanas completas de descanso. E tem outros estudos que falam que se você treinar 3 dias ou 5 vezes, 3 dias, 3 vezes por semana, é a mesma coisa, 3 vezes por semana e 5 vezes por semana, você cai em rendimento. Né? Então, assim, para rendimento, não é interessante fazer todos os dias. Né? Então, o que a gente pega de resumo disso tudo aí? 2 a 3 vezes por semana. Em torno de 20, 30 Dani, minutos. eu Oi? vou responder aqui a pergunta do Alexandre. Ela vai ser Tá. uma resposta um pouco mais técnica, porque E ele é aí é sobre profissional de o Madison, educação que é sua física. área, né? Agora, É, só ele é profissional lembrando de que a gente educação precisa física. ser o mais rápido possível nas respostas, porque a gente só tem mais 7 minutos de live, tá? Pronto, eu vou tentar ser bem sucinto aqui e rápido. Bom, Alexandre, aí respondendo a você, que é profissional, então é mais fácil a gente fazer uma resposta mais técnica. Vou tentar aqui te responder de uma forma bem rápida. Assim, Alexandre, no Parkinson existe o estadiamento da doença, certo? Então, eu tenho o que a gente chama de RONA, né? Eu tenho o RONA 1 ao 4, né? A gravidade da doença. Então, quando eu penso no indivíduo com Parkinson, para que eu possa dizer que vai ser aplicado o HIIT, eu tenho que avaliar, e aí isso é importante, né? Avaliar em que quadro clínico ele está, em que estágio ele está da doença, né? Qual é digamos assim, em que o Parkinson ele causa muita limitação, né? Fica difícil dizer para você que, em geral, você vai conseguir aplicar, né? Então, depende muito da situação. O que é possível assim, respondendo de maneira geral, que é possível aplicar o RIT em pacientes com Parkinson, sim. Inclusive, isso foi uma possibilidade que surgiu na época que eu fui fazer o meu primeiro projeto com a minha orientadora, era aplicar o treinamento intervalado de alta intensidade com Parkinson, com pacientes com Parkinson. A gente mudou o projeto, mas quando eu fui fazer uma varredura na literatura, sim, eu encontrei uma grande possibilidade de aplicação, né? Isso é possível, mas tem que estruturar bem a avaliação para que a gente possa aplicar e tem que ser baseado também no contexto, né, do indivíduo. Né? Uma avaliação bem elaborada é possível, sim. Ele colocou aqui, Também. obrigado. Creio que mesmo o contexto é usado para fibromialgia. A gente só tem que ter um Sim, pouco mais de sim. cuidado na fibromialgia, porque como eles têm alteração na sensibilidade da dor, né? Aí, às vezes, um mais levezinho é mais benéfico, né, para eles. Mas, assim, eu Exatamente. não vi ainda, não faz parte dos meus estudos, então, assim, eu não tenho competência técnica para falar sobre A fibromialgia é uma doença, é de uma patologia mais fibromialgia. complicada, né, Dani? Para a gente Exato. poder envolve dor, mas Vamos partir para a última pergunta daqui. Se alguém tiver alguma pergunta na frente, pode fazer, porque a gente dá prioridade às tá no perguntas que finalzinho estão aí. aqui na live, né? Mas uma aluna minha muito querida perguntou, né? Quantas calorias é possível perder num HIIT de 7 minutos, protocolo de 20 por 10 de descanso? Né? Então, só antes de Anderson falar, eu gostaria só de falar alguma coisa, né? Que esse protocolo de 20 por 10 ele é muito conhecido como protocolo de Tabata, né? Que ele faz um estímulo de 20 segundos, né? E uma pausa de 10 segundos. Só que ele é 170% da sua velocidade, né? Da sua intensidade do VO2 máximo, que nem é todo mundo que chega, né? Num teste incremental, tá? Então, o protocolo em si, o original, ele dura 4 minutos de esforço, né? Então, aqui tem praticamente o dobro, tá? E a outra coisa, são 7 a 8 esforços. Eu estava fazendo as contas aqui, para 7 minutos é quase 14 esforços. Então, eu não sei se você utilizar o protocolo, assim, eu não sei não, eu tenho certeza que o protocolo em si, Tabata, uma pessoa eu acredito que humanamente é impossível fazer 13, 14 estímulos de 20 por 10 utilizando o protocolo de Tabata. Eu não sei como seria
esse protocolo, se a pessoa iria fazer na bike, como o protocolo foi, qual seria a modalidade e nem qual a intensidade, né, que ela estava pensando. Mas se for o protocolo de Tabata mesmo, eu não achei o gasto calórico nos artigos em si. Eu vou falar aqui, mas assim, eu não vou dizer com 100% de certeza, porque eu vi no G1 falando sobre o protocolo de Tabata, que tinha um gasto calórico aproximadamente de 300 quilocalorias, mas como a nossa referência principal são nos artigos científicos eu não achei, tá? E assim, eu realmente não sei quantas calorias, né, essa pessoa perderia fazendo esse protocolo, né? E também gostaria de salientar que os protocolos de Tabata, o foco, o desfecho não era emagrecimento nem perda de peso. Tá? Só tem 3 estudos, mas que eles não foram evidenciados grandes perdas de peso. A perda de peso foi maior em protocolos moderados, né? Contínuo, quando comparado Tabata e ele. E se fosse Tabata com nada, Tabata era melhor. Mas assim, só tinha 3 estudos, numa revisão recente, agora do Fabrício Boscolo, de 2018, acho que 2018, né, com Viana. 2018. E bem legal, quem quiser pode me pedir que eu mando nessa revisão, mas assim, resumindo, era isso. Ceará, a gente tem 2 minutos, não dá nem para você falar mais sobre. Mas está ótimo, você conseguiu explanar bem, tirar essa Eu dúvida, tentei ser o né? mais rápida possível, tá? Assim, É. porque tem coisas que realmente dependem de algum, né, contexto técnico que a gente precisa explicar melhor. Então, meu grande amigo, eu queria lhe agradecer bastante pela disponibilidade, Eu né, que agradeço. por você estar aqui com a gente, por você ter aceitado, né, fazer essa live, né, e ter feito, né, um conteúdo tão bonito, né, aqui para o pessoal. Essa live vai ficar gravada, tá certo? E eu queria que você desse suas últimas palavras. Você tem 1 minuto para dar suas últimas palavras. Tá bom. Assim, eu queria apenas agradecer, né, pelo convite. Eu acredito que irão surgir outras possibilidades também. A gente já vem conversando bastante sobre isso, né, Dani? Outras A temáticas Fubari, aí. né? A gente tem que dar da Fubari. O próximo a gente ia falar sobre, a gente está pensando em falar sobre o Fubari, né, que é uma metodologia bem legal, tratamento um pouco completo. Mas assim, eu acho que a gente conseguiu. Tem uma pergunta aqui que vai ficar para um outro Pergunta no momento. direct, Matheus, que a gente fala no direct, tá? Pronto, Realmente não vai dar tempo, exatamente. vai cair. Que não vai dar tempo. Então, assim, agradecer, como eu já falei, e dizer que a gente está à disposição para tirar dúvidas, né? Tem o meu link aí, vocês podem entrar em contato tanto comigo como. Eu vou falar pela Daniela, mas acredito que ela também Fala seu Instagram, Anderson. prof.anderson Ramos, né? Prof. @prof.andersonramos. Isso, Sigam exatamente, né? lá, meu Podem me amigo. procurar também no Instagram da Daniela, que vai me encontrar, acredito. Que é bem interessante vocês, depois, se tiverem dúvidas, quiserem tirar, né, pelo direct. E aí a gente vai vendo, em cima das dúvidas, uma possibilidade talvez de fazer um segundo momento, falando de outras coisas aí que de repente não deu para falar nessa live, né? É isso. E agradecer, né? Então, Obrigado aí pelo convite. vamos lá. Né? Tchau, tchau, minha gente. Fiquem com Deus. Até Boa mais, noite. né? Tchau.